Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos estudando a primeira carta de São João aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Tem sido uma experiência maravilhosa. Ler a Bíblia, meditar, ruminar na palavra, querer aplicá-la, colher as mensagens de Deus para nós, isso é fantástico. Isso ilumina o nosso caminho e nos dá a capacitação que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Então é muito importante o estudo bíblico, é muito importante nós pararmos diante da palavra de Deus e experimentá-la. Para que nós compreendamos a vontade de Deus, é preciso que nós abramos o nosso coração ao Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzindo na vontade de Deus. Então vamos suplicar para que o Espírito Santo de Deus nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento do nosso estudo bíblico da carta de São João, a primeira. Então pega o seu caderno, a sua Bíblia, vamos anotar o texto de hoje. 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Vamos ler o texto? Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito interessante nós tocarmos nessa beleza, nessa riqueza dos textos de São João. Exatamente porque eles são muito claros, muito diretos e nos apresentam coisas assim preciosas. Toda a Bíblia é uma riqueza. Cada um dos textos bíblicos que nós meditamos traz para nós um benefício tremendo espiritual dentro da dinâmica da meditação. Alguns autores vão dizer que João está usando aqui essa imagem, filhinhos, pais e jovens, para mostrar o crescimento espiritual, que cada etapa que nós fazemos. Às vezes a gente está ali naquela imaturidade da criança e do adolescente, depois a gente avança aí na maturidade da juventude até chegar na maturidade do pai, né? Vos escrevo, pais. Então alguns usam essa imagem para dizer do crescimento que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Mas vamos lá. Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então a primeira coisa aqui, o pecado é perdoado. Quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecemos que nós somos pecadores e buscamos esse perdão. Então, filhinhos, todos nós, filhos, precisamos compreender que o pecado é sempre perdoado, quando arrependido e confessado. Depois, eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Então, os pais, né, que denotam que a idade adulta, eles já têm uma consciência religiosa, não é? E é exatamente isso que João está dizendo. Conheceis aquele que é desde o princípio. Conheceis Jesus, conheceis a Deus. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Então aqui tem uma palavra muito importante direcionada aos jovens. Por quê? A juventude denota uma realidade de força, de vigor, de determinação, não é? Eu não sei em qual etapa da sua caminhada de fé você está, mas aquele vigor da juventude consegue resistir ao maligno. Aí ele continua, eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai.
conheceis o Pai, né? Vamos imaginar aqui uma criança, um adolescente que conhece o pai e a mãe, mas aqui o pai está em maiúscula, é o Pai do céu. Então, filhinhos, vocês conhecem o Pai, nós conhecemos o Pai. Eu que sou filho, você que é filho. Depois ele continua: eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio, né? Aquela experiência inicial, aquela experiência com o nosso Senhor. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, ele reafirma isso, o vigor, a fortaleza da juventude. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Então, nós precisamos crescer nessa intimidade com o Pai, com aquele que é desde o princípio, né? O Pai, o Filho, no Espírito Santo, e principalmente entender que o vigor da nossa juventude, e a gente não envelhece quando nós permanecemos em Deus, o vigor continua quando nós buscamos intimidade com Deus, nós recebemos dele essa graça, a gente vai sempre vencer o maligno e a gente vai conseguir que a palavra de Deus permaneça na nossa vida. Mas, de uma forma especial, eu quero direcionar você que é jovem, que está fazendo um estudo bíblico. Você consegue vencer o maligno, você precisa tomar essa decisão. Você consegue viver a palavra de Deus. Todos nós, na nossa juventude. Quando eu subo para celebrar a missa, eu sempre rezo isso: subo ao altar de Deus, o Deus que alegra a minha juventude. Porque é em Deus que eu permaneço jovem. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não envelhece, ele é eterno. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O conceito que João está trazendo de mundo não é o mundo criado, né? Esse mundo da natureza, da beleza da natureza, não. Ele está mostrando aqui o mundo que se levanta contra Deus. E aí ele apresenta a tríplice concupiscência, né? O desejo da carne. Então, não ame os prazeres da carne, que a gente acaba satisfazendo os prazeres da carne onde? No mundo, no mundanismo, não é? O desejo dos olhos, a cobiça, não é? A realidade da vaidade. Então, ele está dizendo exatamente isso. E depois, a ostentação da riqueza, aquela necessidade que muitas vezes nós temos e cultivamos no nosso coração em relação ao possuir, né? Prazer, poder, possuir. Os 3 P's lá da tentação de Jesus no deserto. É a tríplice concupiscência. Desejo da carne, prazer. Dos olhos, né? O poder. E o possuir, a questão da riqueza. Isso não vem do Pai, mas vem do mundo. O Pai nos ordena coração para o Filho, que no Espírito nos possibilita viver o sobrenatural, viver assim na terra como é no céu. Buscar a bondade, a pureza, buscar diante de Deus cada vez mais, vivendo esse amor a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Então, ele vai dizer, o mundo passa e também o seu desejo. Você sabia que desejo passa? Né? Por exemplo, um desejo que é muito intenso em nós, né? Porque está intrínseco, faz parte da subsistência do ser humano sobre a face da terra, né? O desejo sexual, né? Aquilo que o mundo coloca como impureza, mas é algo dado por Deus para a procriação, para que a humanidade continue. Está no homem, está na mulher. Ele tem que ser ordenado para Deus. Se ele é ordenado para o mundo, vem a prostituição, vem o adultério, a pornografia, todos os distúrbios sexuais, não é? O desvio daquilo que é a realidade da nossa própria natureza humana, homem, mulher. Então, por isso que ele está dizendo, o mundo passa, os seus desejos também. E como que a gente vence os desejos? Santo Afonso Maria de Ligório, no Tratado da Castidade, ele vai dizer assim, veio um pensamento sexual, impuro na sua cabeça, invoca o nome de Jesus, invoca o nome de Maria,
Ele vai dizer, tenha sempre uma imagem diante dos seus olhos para você contradizer aquela imagem impura que está vindo diante de você, uma imagem da Virgem Maria, do Sagrado Coração de Jesus, de um santo. O mundo passa e os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu acredito que é isso que cada um de nós queremos, fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre. E esse permanece para sempre, permanecer para sempre onde? No céu, na eternidade, na vontade de Deus, no querer de Deus, naquilo que Deus mesmo estabeleceu para cada um de nós. Então rejeite o mundo, o mundanismo, o pecado, né? Não um mundo criado por Deus, não a beleza, né? Não aquilo que há de reflexo de Deus no mundo, mas aquilo que há de pecaminoso, aquilo que o príncipe desse mundo, o diabo, sujou para nos desviar da bondade, da pureza, né? Desse amor de Deus. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje de Deus? Nós somos capazes de viver em Deus, para Deus, pois é o próprio Senhor que nos capacitou a partir da paixão, morte e ressurreição de Cristo e pelo derramamento do Espírito Santo. A nós cabe rompermos com o mundo e o mundanismo, escolhendo o que é eterno, ou seja, a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não quer permanecer para sempre? Você não quer experimentar a eternidade na presença de Deus, o céu? Então é necessário romper com o mundo, né? O mundo influenciado pelo demônio, o pecado que está no mundo e ronda a nossa vida, né? Aqui João vai dizer, né? A tríplice concupiscência, né? O desejo da carne, dos olhos, o desejo da riqueza, né? A ostentação da riqueza, romper com isso, não se deixar dominar por isso e escolher a vontade de Deus que vai te capacitar para a eternidade. Vamos rezar juntos? Senhor, essa palavra viva e eficaz penetra no meu coração e no coração dos meus irmãos, trazendo-nos a plena consciência de quem nós somos. Em cada etapa da nossa vida espiritual, em cada etapa da nossa vida física, não é? Nós podemos, Senhor, crescer, nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos lembrar-nos daquele que existe desde todo sempre, nós podemos lembrar de tudo que o Senhor fez por cada um de nós, mas também vigorosos na juventude da nossa alma, nós vencermos o maligno e permanecermos na palavra. Conceda essa graça a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos, para que nós vivamos esse projeto do Senhor para a nossa vida e estabeleçamos um propósito. O propósito da minha vida é viver a vontade do Senhor. O propósito da minha vida é caminhar com o Senhor. O propósito da minha vida é romper com a concupiscência da carne, dos olhos e o desejo da ganância, da riqueza. Eu quero viver uma vida direcionada para o Senhor, estabelecida na sua vontade, na certeza de que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos a eternidade, o céu. Obrigado por me despertar, obrigado por tocar em cada um de nós, obrigado por nos fazer experimentar mais e mais da sua presença e da sua graça. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, esse é o segredo de tudo. E a promessa é essa, o mundo passa, como tudo aquilo que está no mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Creia nisso, lute por isso e você vai experimentar tudo que Deus tem reservado para você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.